Olá, fidelidade! Capítulo 8. Como obter resultados com a oração. Efésios 3:14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o seu nome, para que me conceda, segundo as riquezas da sua glória, que eu seja fortalecido com poder pelo seu Espírito no homem interior. Cristo habite no meu coração pela fé, a fim de que, estando arraigado e fundado em amor, possa ser capaz de compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que eu seja cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é capaz de fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que peço ou penso, segundo o poder que em mim opera, a esse seja a glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu tenho uma renda tão abundante, estável, confiável, que além de satisfazer todas as minhas necessidades, também me permite ajudar outras pessoas. Eu tenho uma renda tão abundante, estável, confiável, que além de satisfazer todas as minhas necessidades, também me permite ajudar outras pessoas. Eu tenho uma renda tão abundante, estável, confiável, que além de satisfazer todas as minhas necessidades, também me permite ajudar outras pessoas. O dinheiro é meu amigo. O dinheiro gosta de mim. Eu ganho mais dinheiro do que preciso. Eu sou um imã para ganhar dinheiro. O dinheiro é limpo. O dinheiro me concede tudo que eu desejo. Eu gosto de dinheiro. Amo e utilizo o dinheiro com sabedoria, de modo construtivo e com prudência. O dinheiro está constantemente circulando na minha vida. Eu me desfaço dele com alegria e ele volta multiplicado de um jeito maravilhoso. Isso é ótimo. O dinheiro flui para mim em avalanches de abundância. Eu o utilizo apenas para o bem. Eu sou grato pelo meu bem e pelas riquezas da minha mente. A inteligência infinita governa e toma conta de todas as minhas transações financeiras e vou prosperar independentemente do que eu faça. O dinheiro sempre tem espaço na minha vida. O dinheiro me dá oportunidades de conhecer bons restaurantes. O dinheiro faz parte da minha vida. Eu amo ganhar dinheiro. Deus está em minha mente, corpo e negócios. Suas palavras se tornam seus pensamentos. Seus pensamentos se tornam suas emoções. E suas emoções se tornam suas crenças. E suas crenças irão determinar o que você segue e faz. A harmonia, a saúde, o poder, a paz, a ordem e a perfeição de Deus está agora se manifestando no corpo e na mente da Luzimar Maia. Você pode colocar o nome para quem você está orando ou pedindo. Vamos lá, capítulo 8. Como obter resultados com a oração. Etapas da oração. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito. E prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o, e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão,
E havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Lucas 22, 8 a 21. No capítulo 22 de Lucas, lemos sobre o banquete de Páscoa, que significa se alimentar com o pão da vida. O pão a que o texto se refere é o alimento espiritual. Eu sou o pão da vida. Quando erguemos a consciência através da percepção da onipresença, do amor infinito e da inteligência de Deus, não só estamos alimentados o suficiente, como há um excedente. O pão e o vinho simbolizam a substância e o amor divinos. O pão é o pensamento semelhante a Deus, e o vinho, a manifestação do nosso ideal. Há uma crença de que pensamentos se transformam em objetos. Deus pensa e mundos aparecem. O mundo inteiro é um pensamento de Deus. A forma criativa do nosso pensamento se manifesta externamente, como qualquer pensamento que sentimos como verdadeiro, sempre será exibido na tela do espaço. Da mesma forma, a palavra convicção do homem se tornou carne, ou se manifestou. Em outras palavras, o pão é o desejo e o vinho a aceitação e a realização do seu desejo em consciência. Por exemplo, uma garota que diz ser atriz se alegra com o fato de ser ótima atriz no momento. Com os olhos fechados em meditação, ela se imagina atuando em um palco diante de uma plateia. Ela vive e sente a emoção dessa experiência. Cedo ou tarde, a garota realizará ou fixará esse estado na consciência. Comer o pão ou a substância de Deus simboliza esse estado de espírito adorável. A lei universal da vida deve expressar o que for subjetivamente afirmado ou sentido como verdadeiro. Esse é o vinho de Deus, ou o nosso bem manifestado. O vinho representa a animação ou despejar da vida em uma ideia. Beber o vinho simboliza esfregar o óleo do júbilo em você, ou como disse Paulo, despertes o dom de Deus que existe em ti. Enquanto deixar a bondade, a verdade e a beleza fluírem, você se torna um participante da natureza divina. Essa é a comunhão sagrada, ou comungar com o amor, a paz, a felicidade, a plenitude e a perfeição. A vida tem dois aspectos, espiritual e físico. O espiritual é inspirador e o físico, nutricional. Essas qualidades estão representadas na Bíblia como pão e vinho. A vida em nós é Deus. O corpo e interesses dele são o mundo. Algumas lendas antigas dizem que o homem, Jesus, cantava com os seus discípulos. Da mesma forma, quando oramos, devamos entrar em sua presença cantando e em seu palácio com louvor. Quando estamos abalados por um problema ou enfrentamos o que o mundo chama de situação crítica, jamais devemos encarar a dificuldade com palavras como: este é um problema muito delicado, muito trabalho mental terá que ser feito. O caminho da prece é sem esforço, portanto, a atitude deverá ser de esforço, porém não em demasia. O fim de toda prece deverá ser está feito ou está resolvido. Essas palavras significam que a prece é um banquete jubiloso no qual contemplamos a alegria da prece atendida. É uma comunhão espiritual. Devemos nos sentir descansados, equilibrados e calmos após a prece. Uma sensação de paz deve nos invadir, além da satisfação interior de que Deus está fluindo através do nosso problema e, portanto, não há problema. A pessoa espiritualizada ou estudiosa da verdade nunca leva o problema para Deus,
pois ele não tem problemas. Por outro lado, o estudioso leva a resposta para Deus, pois ele conhece apenas a resposta. O primeiro passo da prece consiste em acalmar a mente e se concentrar nos atributos de Deus que estão dentro de você. Por exemplo, concentrar-se na paz, sabedoria, inteligência e amor infinitos e perceber que sua consciência a Deus vai garantir a atitude mental correta e a de que Deus tem a solução. O segundo passo da prece consiste em subir a colina do bem, ou Deus. Essa ascensão pode levar minutos ou horas, dependendo do indivíduo. Em circunstância alguma, você deverá resolver suas dificuldades a partir do medo e da dúvida, pois isso só vai agravar a situação. A consciência sempre amplifica. Se você dá atenção ao problema, ele cresce e expande. Você deve se afastar completamente do problema e contemplar o seu bem. Enquanto medita sobre ele, você está subindo a colina de Deus. Terceiro passo. O seu estado de espírito de dúvida agora mudou para a confiança. O estado de espírito de medo mudou para satisfação e paz. Você está no alto da montanha. Esta é a hora de dizer a palavra com absoluta convicção. A palavra que você fala do alto da montanha é a convicção ou sentimento de que está resolvido. A sua prece foi atendida. O seu coração bate no ritmo de Deus. A sua contemplação é a contemplação dele. O seu pulso e a sua alegria são dele. Você diz amém em voz alta ou em silêncio, como achar melhor. Ao descer da montanha, há a certeza interna de que seu desejo é um fato da consciência e o seu coração está cheio de felicidade. É o conhecimento silencioso e interno da alma, segundo o qual você sabe que sabe. Não é possível externar isso. É como uma criança que anda por aí com a expectativa jubilosa, embora seja incapaz de expressar com clareza esse estado de espírito em voz alta. Quarto passo. Em pouco tempo, o estado de espírito sentido internamente como verdadeiro será vivenciado externamente. Você deve continuar impassível, sabendo que o bem está a caminho. Quando menos esperar, a resposta virá com a cura. A Bíblia é um livro que traz verdades espirituais. Tudo o mais é puramente incidental. Trata-se de um drama psicológico. Os personagens, as personalidades e os acontecimentos retratados representam estados de consciência dentro de todos nós. Da mesma maneira, as pessoas mencionadas neste capítulo representam qualidades da mente. Toda a trama da Bíblia ocorre dentro de nós. É uma história da alma. A Bíblia pode ser lida no tempo passado, presente ou futuro, pois não há tempo em Deus ou na consciência. Lemos a Bíblia no presente, é a história de cada pessoa. Qual o valor a Bíblia pode ter se você enxergá-la apenas como um documento histórico? Aplicar a beleza interna e crescer espiritualmente é tudo o que importa. Devemos ver a beleza interna e as verdades transcendentais contidas neste ótimo drama. A última ceia foi submetida a várias interpretações. Toda pessoa andando na terra é simbolizada por Jesus e seus 12 apóstolos. Eu sou é Jesus, consciência, vida ou percepção em cada um de nós. Também existem 12 faculdades ou forças de consciência dentro de nós, conforme indicado no capítulo anterior. Às vezes, elas são chamadas de 12 tribos de Israel, ou 12 apóstolos. Na antiguidade, as 12 faculdades eram chamadas de 12 signos do zodíaco. O nome zodíaco significa consciência ou cinturão sagrado dos animais. Todos os animais, estados animados da consciência, estão dentro de nós, assim como o infinito está dentro dele. Portanto,
Todos os tons, estados de espírito, vibrações e ideais estão dentro de cada um de nós. Eles emanam de nós enquanto Deus está em nós. Agora vamos todos a um banquete jubiloso e místico. Você, leitor, vai dividir o pão com o escritor. A seguir, veremos outra técnica da arte e da ciência da prece. A Páscoa é celebrada pelos judeus para comemorar o êxodo do Egito, o que significa alegria ao despertar da escuridão para a luz, do sofrimento e dor para a verdade que nos liberta. Significa também passar de um estado de consciência para outro, o que acontece na oração. E mandou a Pedro e a João dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Esse diálogo se refere a você em uma atitude de prece. Simbolicamente, é a mente objetiva e consciente falando com o seu eu interior ou verdadeiro, a realidade ou o seu eu subjetivo. A Páscoa e a crucificação são histórias idênticas. A crucificação representa a passagem de um estado de consciência para outro. É a transição da doença para a saúde, da prisão à liberdade, da pobreza à riqueza, etc. A crucificação também significa um estado psicológico fixo, a sensação interior de que a sua prece foi atendida a fim de comer a Páscoa. Você deverá chamar Pedro e João. Pedro simboliza a fé e João o amor. Quando entrardes na cidade, a cidade é o lugar secreto do Altíssimo, onde você comunga com Deus. Primeiro você relaxa a mente, depois se concentra no próprio estado de eu sou. Quando todas as faculdades se voltam para dentro e se concentram no uno, no belo e no bom, você está verdadeiramente sentado à mesa com seus 12 apóstolos. Esse processo meditativo às vezes é simbolizado pelo movimento do Sol pelos 12 signos do zodíaco. Tanto o Sol como o zodíaco estão dentro de todos nós. O Sol na Bíblia é eu sou, enquanto as 12 faculdades mentais ou apóstolos são o zodíaco. Quando entrardes na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. O homem com o cântaro de água é Simão, o cananeu, que representa a sua capacidade de ouvir a boa nova. Simão significa ouvir e Cananeia é a receptividade, a terra prometida ou a prece atendida. Significa que você deve ficar parado e adotar uma atitude de escuta, como Lincoln ouviu o princípio da liberdade, Mozart, o princípio da harmonia e Einstein, o princípio da matemática. Quando você começa a dar atenção ao bom ou ideal, está seguindo o homem com o cântaro de água. Despejar água no chão representa sentir a semente ou a ideia. É um estado de espírito delicioso que se torna um estado fixo no tempo certo. Quando o estado de espírito se consolida, vira uma convicção subconsciente. A água ou consciência toma a forma do recipiente no qual é despejada. Em outras palavras, significa que a mente subjetiva, água, aceita tudo que sente como verdadeiro e objetifica na tela do espaço. A expressão é a imagem e a semelhança do tom, estado de espírito ou sensação da ideia impressa subjetivamente. Até o momento, você descobriu que o procedimento adequado para comer a Páscoa é ficar parado, fechar os olhos, afastar-se da aparência objetiva das coisas e concentrar no poder e na glória de Deus dentro de si. A ideia é que você agora esteja enriquecido pela fé e fertilizado pelo amor. João. A prece é um estado psicológico. É dele que você se banqueteia no seu bem ou ideal. Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? O aposento é a mente calma, onde você se volta para dentro,
para o uno, o belo, o bom. Seus olhos estão voltados para dentro na direção do real. Você está em sintonia com o infinito. Seus pensamentos são pensamentos de Deus, e o poder de Deus está com seus pensamentos sobre o bom. Agora você está comendo a Páscoa, que é um banquete psicológico. Meditar significa comer de mim. O mim ao qual isso se refere é o eu sou ou Deus. Na prece, nós comemos de Deus ou do nosso bem, até estarmos saciados do sentimento de posse ou de ser quem desejamos. Nosso desejo se tornou uma convicção. Não buscamos mais o que temos. Devemos ter tudo na consciência antes de ter ou vivenciar no mundo. Tudo flui do invisível para o visível. Então, ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí, fazei preparativos. Não importa o que buscamos ou desejamos, isso já subsiste na mente infinita. Fazemos com que seja objetificado ou precipitado pela sensação de realidade ou estado ou objeto desejado. Então, o estado de espírito retido se manifesta e dizemos que ele existe, independente do que você pense, já é um fato da consciência. Então, tudo o que você precisa fazer são os preparativos, o que exige que você esteja disposto a receber o presente. Sou um presente a ti. Fazer os preparativos significa reconhecimento, aceitação e convicção. Deus é quem oferta também e também é o presente. E, chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. A hora significa o momento em que você está pronto para demonstrar ou para colocar a lei em funcionamento, de modo construtivo. Pôr-se à mesa quer dizer estar em um estado mental receptivo, psíquico ou passivo. É um estado de esforço sem esforço. Como já mencionado, os 12 apóstolos representam as faculdades e qualidades mentais em todos nós, e por isso, às vezes, são chamados de 12 poderes do homem. Eles são apóstolos apenas quando são disciplinados na meditação ou prece científica. Na meditação, todos os sentidos estão reservados para o profundo. A mente está concentrada em um objetivo ou ideal. Esta é a tranquilidade mental, para onde você direciona a mente subjetiva de modo consciente. Para que o pensamento seja eficaz, deverá ser direcionado de modo consciente, sábio, construtivo e sistemático. Pôr-se à mesa com os 12 apóstolos representa a atitude disciplinada da mente. Você agora está sintonizado com o poder infinito e ouvindo a boa nova. Trata-se de uma escuta interior. É o conhecimento interior e silencioso do místico. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lo, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. O ele é o seu eu sou, e o pão é o seu ideal, ou o que irá abençoá-lo, ou que irá abençoá-lo. Eu sou o pão da vida. O verdadeiro pão é o alimento espiritual do qual você compartilha. O pão também simboliza os pensamentos de paz, amor e felicidade. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Lucas 4:4. Você pode comer o pão físico, mas voltará a ter fome. O pão que você divide é o pão da vida, é o estado de consciência nobre, majestoso e divino. Quando você se banqueteia dessa forma, não voltará a ter fome. Algumas pessoas vivem para comer e têm fome de paz de espírito, integridade, felicidade, segurança, amor e companheirismo. Tudo que é real na vida é intangível. Portanto, o pão do qual se fala vem do paraíso, que é a paz, felicidade e liberdade. Esses
são os motivos do Espírito de Deus dentro de você. Por isso, são chamados de pão do paraíso. Isto é o meu corpo. O corpo significa a sua imagem pictórica ou ideal. Quando o ideal ou imagem está impresso no subconsciente, ele se manifesta a exata imagem e semelhança do estado de espírito que o recepcionou. Por exemplo, se o seu ideal é se tornar um grande artista, esse ideal inflama a mente e gera um estado de espírito ou sensação prazerosa, que esconde o corpo ou a forma do seu ideal. O estado de espírito é o Pai, que gera a sua semelhança no plano objetivo. Do mesmo modo que é internamente, será externamente. Um exemplo semelhante é o da noz, que contém a semente do carvalho, ou o da semente de mostarda no chão, que produz a planta da mostarda. Dentro da semente da mostarda está o corpo ou a forma da planta da mostarda. Fazei isto em memória de mim. Quando nos lembramos, remontamos todas as partes que completam o todo e percebemos a unicidade ou plenitude, todos fazemos parte de um todo estupendo, cuja natureza corpórea é e do qual Deus é a alma. Lembrar significa unir-se a Deus. O significado final de lembrar é despertar para todo o bem que está presente agora. O corpo de algo é o padrão que criamos, moldamos e damos forma em nossa mente. O corpo é um padrão de seu estado subjetivo de pensamento. Os pensamentos e crenças subconscientes criam e moldam o corpo. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. O Novo Testamento significa testemunhar um novo estado de consciência. Eu venho como testemunha. Uma testemunha atesta o que é. Quando você reza com sucesso, vira um novo ser. Você é transformado e testemunha um novo estado de consciência. Você mudou seu nome ou sua natureza. Se, por exemplo, você estava paralítico e agora anda, esse é o Novo Testamento no seu sangue. O sangue simboliza a vida. O cálice representa o cálice de vinho, que por sua vez simboliza a alegria. Em outras palavras, é o estado alegre, jubiloso da mente, no qual você despeja amor e sentimento no seu ideal e completa a alegria da prece atendida. Você entra em um grande banquete psicológico de paz e felicidade, além de contemplar a realidade do que desejou. Em suma, você contempla a alegria que teria caso recebesse agora o seu ideal, ou se agora você fosse quem deseja ser. Se você continuar a se banquetear com o fato realizado, chegará um momento em que vai se saciar e dizer: está resolvido, amém, ou está feito. Essas palavras de confirmação se referem ao estado concluído e psicológico na consciência. Você subjetivamente sabe que aquilo pelo que rezou é um fato na consciência. Esse é um conhecimento interno, silencioso da alma. É uma sensação da quarta dimensão, na qual você sabe que sabe. Você ainda não tem prova objetiva, mas não está esperando resultados, pois sabe que quando menos esperar, a manifestação ou demonstração vai aparecer. Você continua impassível na convicção absoluta de que a solução sentida como verdadeira internamente deverá ser vivenciada externamente. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Essa citação simboliza o último processo de prece. Judas traz Jesus e representa a limitação ou o seu problema. O oposto do seu problema é a solução ou Jesus. A limitação ou Judas trai ou revela Jesus, a solução. Todo problema contém em si a solução na forma de um desejo. É necessário que Judas ou a limitação cometa suicídio. O suicídio em questão significa afastar-se do problema e focar
a atenção no seu bem ou ideal. Ao sentir a realidade do seu ideal, você promove um estado fixo na consciência, seguido por uma sensação de paz e felicidade. A aceitação do seu desejo na consciência é a prece verdadeira, que sempre traz descanso, paz e felicidade. Isso sempre resulta na morte de Judas, ou da limitação e no nascimento de seu novo conceito. Em João 17, versículo 12, Judas é chamado de filho da perdição, ou sensação de perda ou culpa. No livro dos Atos dos Apóstolos, descobrimos que Judas adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e que ele morreu como resultado de uma queda. No livro de Mateus, somos informados de que ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. A Bíblia fornece versões conflitantes sobre o que aconteceu a Judas. É significativo saber que não estamos lidando com um homem, mas estamos preocupados com uma atitude mental de mentiras, medos e crenças profanas. Judas é a personificação do adversário ou do nosso pensamento negativo, que vem do além, do mundo ao redor. Em outras palavras, Judas é nossa falsa crença. Além disso, Judas é o tipo de pessoa que acredita que o poder e a honra estão nas posses mundanas e na supremacia sobre os outros. Devemos morrer ou cometer suicídio para essas falsas crenças e perceber que a única paz e a única fonte de suprimentos e poder vem de Deus. Devemos dar o reconhecimento completo a Ele. Eu o sou, e fora de mim não há outra. Quando deixamos de acreditar na mentira simbolizada por Judas, Deus ou bem é revelado. Esse é o motivo pelo qual Judas revela ou traz Jesus. Jesus simboliza a solução ou a realização do seu desejo. Por exemplo, se você agora deseja um apartamento em sua cidade, a crença de que seria difícil de conseguir comprar um é Judas. O traidor deve morrer. Então, o apartamento aparecerá. Desejo sem medo é manifestação. Satã ou Judas tentando Jesus significa que as pessoas estão tentadas a sacrificar o crescimento espiritual em troca de posses materiais. Como poder terreno, pompa e cerimônia, muitos preferem viver a mentira em vez de aceitar a verdade. Cada dia morro, diz Paulo. Morremos para o antigo estado e vivemos para o novo. E assim vamos de uma glória a outra. A última ceia acontece toda noite, quando você entra em sono profundo. O seu último conceito desperto de eu, antes de adormecer, é a última ceia para aquele dia. Você deverá sempre ir dormir sentindo-se bem-sucedido, feliz e próspero. Assim, você ceou com Deus ou o seu bem. Enquanto as mentes conscientes e subconscientes se unem durante toda a noite no sono, você carrega para as profundezas todas as reações daquele dia, a menos que as mude antes de dormir. Essas reações do dia estão gravadas na consciência e serão expressas no amanhã como experiências, circunstâncias e acontecimentos. Ao se banquetear com a frequência no uno, no belo e no bom, enfim, morremos para todos os medos e dúvidas e voltaremos ao jardim do Éden ou paraíso. Quando morremos para todas as falsas crenças, daremos à luz a consciência, Cristo. Esse é o significado definitivo da última ceia. Agora, despertamos e voltamos à glória que era nossa antes que o mundo existisse. Descobrimos o todo. Não há tempo ou espaço, agora ou depois, ele ou ela. Há apenas a realidade eterna fluindo para sempre. Reze pelo seu caminho. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração,
a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Isaías 61, de 1 a 3. Nesse capítulo maravilhoso de Isaías, ficamos sabendo o objetivo da verdade: proclamar liberdade aos cativos e a abertura das prisões aos presos. Os cativos são as pessoas que estão presas pelas correntes das falsas crenças, dos erros e das superstições. Você cria o próprio inferno e paraíso por meio das crenças sobre si, sobre as pessoas e o mundo em geral. Você pode culpar o mundo, as circunstâncias, as pessoas e o acaso pelo azar, infortúnios e doenças. Quando você vir a verdade, estará livre, pois perceberá que é mestre do próprio destino e capitão da sua sorte. Você se tornará o que contempla. O seu pensamento e o seu sentimento controlam o seu destino. Na história sobre as leis da vida, você aprende uma verdade simples e funcional, ensinada em todas as épocas e encontradas em todas as escrituras sagradas do mundo. Porque, como imaginou no seu coração, assim é ele. A palavra coração é uma antiga expressão caldeia que significa mente subconsciente. Qualquer ideia ou pensamento sentido como verdadeiro será subjetificado. Coração é o estado subjetivo do pensamento ou convicção, se manifestará no mundo. O mundo se refere à saúde, ao companheirismo, às finanças e à vida doméstica, na verdade, a todas as instâncias da vida. A sensação ou convicção dominante que você tem agora sobre si governa todas as instâncias da sua vida. Disso dependerá o seu sucesso ou fracasso. Quando você aprende a verdade, apregou o dia da vingança do nosso Deus. Na Bíblia, a palavra vingança significa desagravo da verdade ou a vitória proclamada pelo seu estado de espírito dominante. Por exemplo, se você espera o fracasso, estará no estado de espírito do fracasso. Estados de espírito criam. Sabendo disso, você consegue mudar o seu estado de espírito para o de sucesso. Você agora espera apenas o melhor, em um estado de espírito de expectativa confiante. A cura divina se baseia na suposição de que falamos de um centro absoluto, o eu sou, ou causa primeira. O tratamento não é condicionado por elementos do tempo, como passado, presente ou futuro, nem tampouco por algo que já transpirou. Não seria possível para um metafísico ou um curandeiro espiritual fazer um trabalho eficaz, caso julgasse de acordo com as aparências. No capítulo de Isaías, somos instruídos a dar glória em vez de cinzas. As cinzas simbolizam o estado velho, gasto, encolhido ou a condição doente. Não devemos ver esse estado negativo, e sim a beleza em nossa consciência. Dessa forma, a beleza vai se objetificar na tela do espaço. Por exemplo, se uma pessoa mostra um braço ulcerado a um médico e começa a descrever todos os detalhes a respeito, como os inúmeros medicamentos utilizados e o fato de diversos dermatologistas não terem obtido a cura, o ouvinte deverá se condicionar que está escutando o oposto. Ao mesmo tempo, deverá haver um braço que está completo, íntegro e perfeito. Ela está dando glória em vez de cinzas. No entanto, o médico imagina um braço perfeito, íntegro, com uma pele linda, e sente a realidade do que vê dentro de si.
Quando ele faz isso com convicção, o que sente como verdadeiro em seu íntimo será visto no exterior, pois, do mesmo modo que é internamente, será externamente. Consolar todos os tristes. Consolar na Bíblia significa praticar a presença de Deus. Se você vir alguém que parece triste, em vez de concordar com ele ou sentir pena, deverá levantar a consciência dessa pessoa. Você vê o Deus naquela pessoa. Isso é, vê essa pessoa radiante, feliz e jubilosa. Você visualiza essa pessoa de maneira positiva e entra nesse espírito ou sentimento. Quando você concorda, entra na areia movediça junto com o outro. Já que quando você ergue o outro, está pisando em um solo firme. Uma maneira simples de ajudar o outro é decretar, de modo emocional, dentro de você, que a vida, o amor, a verdade dele agora estão preenchendo o corpo e a mente da pessoa. E tudo ficará bem. O óleo de gozo para os tristes deve ser interpretado da seguinte forma: devemos ensinar a todas as pessoas que elas nunca devem sentir luto ou sofrer pelos entes queridos. Ao irradiar as qualidades de amor, paz, alegria para quem fez a passagem rumo à próxima dimensão, estamos rezando pelo ente querido do jeito certo. Estamos levantando o outro em nossa consciência. Isso é o verdadeiro dar, o óleo de gozo em vez de tristeza. Exultamos o novo nascimento deles, sabendo que a presença de Deus está onde eles estão. E onde Deus está, não pode haver mal. Se algo for verdadeiro, há uma forma na qual é verdadeiro. Reconheça o fato de que não há morte. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Por que procurar os vivos entre os mortos? Quando rezamos pelos assim chamados mortos, percebemos que eles fizeram a passagem e estão habitando um estado de beleza e amor. Então, nós os elevamos, pois eles sentem as nossas preces e, portanto, são abençoados. Nós os deixamos felizes pela prece científica, através de um estado de espírito interno. Nós os enxergamos habitando um estado de beleza indescritível, em vez de imaginar que eles estão mortos para sempre dentro de túmulos. Jamais devemos nos concentrar no estado de espírito ou sentimento de escassez, limitação ou arrependimento. O escritor dessa obra esteve fora do corpo várias vezes. Ele sabe que não somos o nosso corpo e podemos existir além dele. Quando estamos fora do corpo, temos uma visão afastada ou externa do corpo, que nos permite ver o nosso corpo e todo o ambiente ao redor. Sempre que a atenção estiver direcionada para essa nova dimensão da mente, estaremos nessa dimensão. Por exemplo, podemos estar em Nova York, mas quando pensamos em Londres ou na África do Sul, vemos tudo o que queremos ver nesses lugares. A visão, quando se está fora do corpo, abrange não só o espaço tridimensional do dia a dia, como também o que está em planos da quarta dimensão ou em dimensões mais elevadas. Quando você está fora do corpo, pode ver outras pessoas falando com o seu corpo na cama. Elas podem tentar tirá-lo do seu estado de transe. Quando se está fora do corpo, você tem outro corpo, mas ouve e vê tudo. Você tenta se comunicar com quem está no recinto, mas eles não escutam. O único meio de comunicação nessa quarta dimensão é o pensamento. Você sabe que está vivo e que não é o seu corpo. Também sabe que é imortal. Os antigos místicos que vinham através do tempo e do espaço aconselharam todos nós a dar glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Eles sabiam que havia somente vida e que cada um viveu para sempre. As vestes do louvor significam o estado de espírito jubiloso, feliz e confiante,
Em outras palavras, louvor nos mistérios é o estado de espírito exaltado. Disse que São Tadeu andou pela terra com a cabeça e o pescoço cobertos de óleo. O óleo simboliza o estado jubiloso. Disse que ele andou pela terra com o louvor a Deus para sempre nos lábios. Devemos erguer as pessoas na consciência, percebendo que Deus está prosperando essas pessoas em corpo, mente e interesses. Devemos saber que não importa o que eles façam, Deus está agindo. É assim que você dá as vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Há algum tempo, uma mulher veio me procurar e contou que o filho sofria de cretinismo, uma doença glandular. O garoto tinha tomado grandes doses de extrato de tireoide e outros medicamentos glandulares biológicos, sem sucesso. Os médicos o desenganaram. O espírito da mãe estava angustiado. Contudo, mesmo desanimada e deprimida, ela deu ao filho as vestes de louvor, em vez de espírito angustiado. 2 vezes ao dia, a mulher meditava da seguinte forma: sentada e imóvel, fechava os olhos e imaginava o filho como deveria ser. Isto é, perfeito, radiante, inteligente, feliz. Nesse estado meditativo, ela imaginava ouvir o filho falando que tirou excelentes notas na escola e que estava ficando mais alto. Ela também sentia dentro de si que a sabedoria e a inteligência de Deus estavam se acumulando dentro do menino, ungindo o intelecto dele e que Deus falava através dele. Ela sentia com a emoção desse sentimento. 5 meses depois, o garoto recuperou totalmente e confirmou tudo o que ela sentiu como verdadeiro. Ela continuou fiel até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, versículo 13. Devemos ver todas as pessoas como árvores de justiça, o que significa que devemos ver todos crescendo com justiça e como devem ser. A essência desse ensinamento da verdade é que devemos encher o coração de amor e ter compaixão pela humanidade. É por isso que a Bíblia diz que devemos dar glória em vez de cinza. Jesus nunca foi a um funeral, pois acabava com todo o funeral que via. Jesus disse: a menina não está morta. Levanta-te, menina. Lázaro, vem para fora. Ele não via o estado morto, só conseguia ver a vida ali. Ele dava glórias em vez de cinza. Devemos lembrar que todos os entes queridos e todos os nossos conhecidos na Terra continuam vivendo na próxima dimensão. Por exemplo, um bebê que talvez tenha morrido no útero materno ou vivido por um dia é uma nota ornamental na sinfonia celestial das esferas. Através do amor, o bebê está unido com a mãe, irmãos e irmãs. Todos nós somos um. Os muitos seres humanos, aparentemente separados, são as notas e os acordes da eterna sinfonia da criação. Cada um de nós deve perceber que nossos entes queridos fizeram a passagem e ainda vivem e viverão para sempre. Eles estão habitando a 4ª dimensão. Através do amor, você se unirá a eles. Você agora entrega a eles a glória em vez de cinza e óleo de gozo em vez de tristeza, sabendo que estão imersos em sua onipresença sagrada e que Jesus, Moisés, Paulo, Elias, Buda e outros grandes maestros os guiam pela sinfonia de toda a criação. O Espírito jamais deve morrer. O Espírito nunca cessará. Nunca o Espírito não foi. Sem nascer e morrer e mudar, permaneçais Espírito sempre. O banho da morte em nada o alterou, embora sua casca morta pereça. E aqui terminamos o capítulo 8. Muito obrigado por virem até aqui. Se inscrevam, compartilhem e deixem o seu like. Muito obrigado.